Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês qual o preço dos nossos sonhos, o que você está disposto a pagar, o que nós estamos dispostos a pagar para conquistar aquilo que nós planejamos para nós, aquilo que nós temos em mente que seria o melhor para nós, mas principalmente aquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas, né? Porque a gente faz plano, mas cabe a Ele falar se esse plano está certo ou não. Ele que vai dar a direção para as nossas vidas. Mas você está disposto a pagar o preço pelos seus sonhos? Quais são os seus sonhos? No que você tem sonhado? O que você tem compartilhado? O que você tem sonhado para a sua vida? Tá? Então, muitas vezes nós queremos a barriga de tanquinho, mas nós não queremos a prancha na academia. A gente quer parar de fumar, mas a gente não quer pagar o preço para parar de fumar. A gente quer parar de beber, mas a gente não quer pagar o preço para parar de beber. A gente quer ter um filho, mas a gente não quer pagar o preço para ter esse filho. Porque é uma bênção, é um amor, é muito gostoso ser pai, ser mãe. Mas tem um preço a ser pago, tá? Então você vai ter que abrir mão do seu corpo, a mãe, né? A mulher que vai gestar a criança, vai ter que abrir mão do corpo. Vai ter que abrir mão de noite sem dormir. O pai vai ter que abrir mão do futebol, vai ter que abrir mão disso para ajudar a cuidar dessa criança. Tá? Então, qual é o preço que eu estou disposto a pagar pelo meu sonho? Eu quero me formar, quero fazer uma faculdade, tá? Ok. Qual o preço que eu estou disposto a pagar por isso? Tá? Então, tudo na nossa vida tem um preço. E para ter o que ninguém tem, é preciso fazer o que ninguém faz. As pessoas vão tentar nos paralisar? Vão. Mas para ter o que ninguém tem, é preciso fazer o que ninguém faz. Deixa eu compartilhar para vocês um pouquinho de como que eu passei na UAB. Eu sou advogado e quando eu entrei na faculdade, eu sabia que ao final dessa faculdade, eu teria que fazer uma prova, uma grande prova, que tira o sono de muita gente, né? Muita gente entra em depressão, vira um rolo, mas é assim. O dia que eu entrei, eu já sabia que eu tinha que fazer essa prova. Aí eu acabei a faculdade, né? Estudei os 5 anos, e aí eu fui me preparar. No dia do baile da minha formatura, eu saindo do baile, falei assim, o ano que vem vai ter 3 provas, terão 3 provas. E ao final do ano, eu quero estar com a minha carteirinha da UAB. E aí a primeira prova, eu lembro que eu me preparei muito para estar lá. Me preparei muito para estar lá. Eu fiz 30 provas, cada prova tinha 100 questões, né? Para marcar X. Eu fui estudando ali, estudava. Então eu fiz 3.000 questões para me preparar. E quando eu cheguei lá, tinha coisas que eu não sabia, mas eu sabia o jeito que a banca perguntava. E aí eu acertava a questão, tá? Então, foi um período muito difícil, mas que você tem que se dedicar para você fazer, para você passar, para você ter êxito naquilo. Eu não passei na primeira, né? Não tenho vergonha de falar disso. Eu passei na terceira. Na segunda prova, quando eu reprovei, nossa, cara, a prova não é feita aqui na minha cidade, né? Pelo menos na época não era, 12 anos atrás, não era feito aqui na minha cidade. Aí eu tinha que viajar a uns 100 quilômetros daqui, onde eu moro. E aí eu cheguei, vim da cidade, eu saí da prova, eu sabia que eu tinha reprovado. Saí da prova, eu sabia que eu tinha reprovado. Eu chorei da hora que eu saí de lá até a minha cidade. Aí eu cheguei na minha casa, enxuguei a lágrima, né? Porque não adianta você ficar chorando. Enxuguei a lágrima, naquela noite mesmo já comecei a estudar para outra prova, né? Então, eu acordava às 6 da manhã, trabalhava das 7 às 5, às 5 horas ia para o cursinho, 6 horas, né, ia para o cursinho, estudava até às 10, 10 horas chegava em casa, estudava até às 2 da manhã, 2h30, e assim foi, o ano inteiro. Então tem um preço para ser pago. Eu sou soldador, né, e na época eu trabalhava numa grande empresa aqui na minha cidade, e eu lembro que o meu horário de almoço era às 11 horas da manhã. Só que se eu saísse do meu setor, fosse até o restaurante, almoçar e voltasse, eu perdi aí mais ou menos 30, 40 minutos. Então o que eu fazia? Eu não almoçava. Eu pegava, 11 horas, 11h05 já estava estudando. Aí 5 para o meio-dia, eu ia escovar o dente e voltava para o meu setor de trabalho. E aí os meus colegas de trabalho levavam pão com carne, com alguma coisa, e esse que era o meu almoço. Então precisa se pagar o preço para você ter as coisas, tá? Muitas vezes a gente quer receber, mas a gente não quer dar. Então a generosidade, ela é muito importante na nossa vida, tá?
o pagar o preço, para ter o que ninguém tem, é preciso fazer o que ninguém faz. E eu vou insistir sempre nisso, tá? Insanidade é a gente, loucura é a gente querer resultado diferente agindo da mesma forma. Quando eu reprovei a segunda vez, eu fiquei muito mal, sofri demais, mas eu fui outra vez. Então, às vezes a gente persistir, se eu tivesse parado, eu não teria passado. Tá? Muita gente para pelo caminho e aí ele não consegue chegar naquilo que ele planejou, no sonho, o grande sonho, né? O grande peso que se tira das costas. Quando a gente passa, relaxa. Ai, passei. Né? Aí a gente vai trabalhar e aí é outra coisa, as decepções vêm, mas enfim. O propósito para aquele instante ele foi cumprido. Tá? Então que a gente saiba buscar aquilo que a gente quer, que a gente saiba ir em direção à nossa meta, que a gente tenha fé para que a gente possa realizar os nossos sonhos, tá? E o que eu preciso para realizar os meus sonhos? É preciso ter grande fé? É preciso ter grande fé? Não sei se é preciso ter grande fé. Para fazer muita coisa, você precisa ter uma grande fé, tá? Jesus colocou os discípulos num barco e mandou eles para outra margem. E aí Jesus ficou despedindo a multidão, depois Jesus foi orar no monte, e aí Jesus pega e vai por sobre as águas, alta madrugada, vai por sobre as águas, na madrugada, né? E aí eles viram aquele negócio, falaram, você é um fantasma, e agora, não sei o quê, começaram a gritar, e só tinha homem dentro do barco, hein? Começaram a gritar, fez aquele escândalo, aquele negócio, e aí Jesus falou, calma, sou eu. Aí Pedro falou assim, mestre, se é você, faça com que eu vá até você. Faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, vem. E Pedro foi por cima da água, tempestade, aquele negócio, e Pedro foi. E Pedro foi caminhando. E fala que uma hora Pedro se distraiu e olhou para aquela tempestade, né? Tirou os olhos de Jesus. E aí Pedro começou a afundar. Né? E a vida nossa, ela é assim. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. E aí Jesus pega, estende o braço para ele, traz ele de volta, eles entram no barco, a tempestade passa. E Jesus fala assim, homem de pouca fé. Gente, se Pedro foi de pouca fé e andou por sobre a água junto com Jesus, imagine se a gente tiver fé. Imagina você que fala que tem fé. Então, se nós tivermos fé pequena, como a de Pedro, a gente já vai fazer coisas extraordinárias, tá? Então, eu passar no AB teve que ter uma fé muito extraordinária, mas eu tive que me preparar para aquilo. Então, que a gente coloque a nossa fé em ação, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, tá? No começo dessa passagem que eu citei a vocês, tá lá em Mateus, fala assim, Pedro saiu do barco. Eles estavam em 12 dentro do barco, mas dos 12, só um teve a coragem de sair. Então, qual que é o meu nível de coragem? Qual é o seu nível de coragem? Em que estágio nós estamos da nossa fé? Tá? De madrugada, tempestade, um fantasma está vindo, aquele negócio, aquele alvoroço do barco. Pedro pega e sai do barco. O barco era o lugar seguro, o lugar mais seguro que tinha ali era dentro do barco. E assim mesmo estava todo mundo gritando, apavorado. Mas ele sai do barco. Ele coloca em exercício a sua fé. Porque a fé, ela é exercício. Exercício. Paulo escreveu, né? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Então, que a gente exercite a nossa fé. E que a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer. Tem uma passagem que fala assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, sai daqui e planta-te no mar. Isso vai acontecer. Vou repetir, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, sai daqui e planta-te no mar. E isso vai acontecer. Não fala que você tem que comprar uma máquina, que você tem que comprar um caminhão, que você tem que comprar um carrinho, que você tem que comprar pá, enxada. Não, fala só com a sua fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e atira-te no mar, planta-te no mar. E isso vai acontecer. Então que a gente coloque essa nossa fé em ação. Olha, tá um vento gostoso aqui.
Que a gente coloque essa nossa fé em ação, que aí as coisas vão acontecer. E fé, por que eu sei que é o vento? O vento a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, só sei que ele traz essa brisa gostosa, né? No calor, delícia, né? O vento. Então que a gente coloque essa nossa fé em ação, tá? Então para você ter as suas coisas, você vai ter que agir, você vai ter que planejar, você vai ter que se exercitar. A fé, ela é exercício. Ela é exercício, tá? Então para tudo tem um preço. Você quer parar de fumar? Beleza, ok. Eu paguei um preço para parar de fumar. Eu fumei mais de 30 anos, mais de 3 décadas fumando, né? E eu tive que pagar um preço. Quantas vezes eu chorei de noite acordado? Quantas noites em claro eu passei para que eu conseguisse parar de fumar? Então tem um preço. E depois que você para, tem um preço para você manter isso. É a decisão, a ação e a manutenção, que eu falo sempre, tá? Decidi parar de fumar. Parei? Não, porque não é por decisão que se para de fumar. Eu tenho que decidir e agir. Então eu decidi agir. Depois que eu parei de fumar, tenho que manter isso. Então tem que manter parado. Você foi na academia, decidiu emagrecer, beleza. Decidiu, agiu e emagreceu. Depois disso você tem que manter o seu peso. Então essa manutenção, ela é muito importante. E a gente só vai conseguir essa manutenção com a nossa fé, com os nossos comportamentos. Não adianta eu com a minha boca eu querer uma coisa e com as minhas atitudes eu fazer outra. E tudo é devagarinho, é pouco a pouco, é paulatinamente que vai acontecer as coisas na nossa vida. Não é de uma vez, não, a gente acha que é de uma vez. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te indicar, as coisas foram acontecendo naturalmente, gradativamente. Ele não saiu, já no outro dia ele foi pai de uma posteridade. Mas a gente quer sair e a gente quer as coisas para ontem. Mas tudo tem um processo para acontecer. Tudo há um processo para acontecer na nossa vida, tá? O meu pai é fruto de um milagre, bebeu mais de 30 anos e ele parou milagrosamente. Deus falou com ele e ele parou, não tem vontade e nunca mais bebeu, quase 30 anos, né? E comigo já não foi um milagre, comigo foi um processo. Eu fiz um processo de autoconhecimento e nesse processo eu me conheci e tal, e aí me deram ferramentas, eu apliquei essas ferramentas na minha vida e eu consegui parar de beber e parar de fumar, né? Porque Jesus, quando ele fazia os milagres, alguns ele curava o cego, por exemplo, instantaneamente. O cara via, abria o olho e via Deus na frente dele, né? Imagina, você não enxergar e de repente você começa a enxergar. A hora que você abre o olho, começa a enxergar, você vê Deus na sua frente, vê Jesus na sua frente. Maravilhoso, né? Mas teve alguns que não foram assim, né? Teve alguns milagres que Jesus fez. Ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho e falou que vai e mostra ao sacerdote e aí você vai ser curado. E aí nesse caminho ele foi lá, mostrou para o sacerdote e aí ele foi curado. Então esse teve um processo. Já o outro não. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus falou, o que você quer? Eu quero ver. Então veio, o cara pegou e viu. Mas esse também teve o processinho ali, né? De gritar, de ir contra a multidão, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas o nosso processo, cada um tem o seu milagre, cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Cada um é do seu jeito. Então que nós saibamos esperar, né? Pedir, esperar não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que vai acontecer as coisas. Em Gênesis 8:3, fala assim, que as águas foram baixando pouco a pouco, e ao final de 150 dias, as águas tinham diminuído. Ao final de 150 dias, as águas tinham diminuído. Então, gente, é pouco a pouco. A água é uma coisa boa? Claro que sim. A água é vida, a água é... Sem água não tem vida. Só que no contexto do dilúvio, o excesso da água gerava morte. A água veio para matar, destruir a humanidade. Só Noé que ficou com a família dele, entrou na arca e tal, fechou a porta da arca, aí a água desceu. E aí aquilo foi subindo e tal, quem estava dentro da arca se salvou, né? Você sabe a história. Aí a chuva para, a humanidade é aniquilada da face da terra, e aí Noé pega e solta uma pomba. A pomba volta porque ainda não tinha vida.
E fala que a água foi baixando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Porque na nossa vida, tudo é pouco a pouco. A gente vai sair dos vícios? Vai, mas tem um processo para sair dos vícios. Às vezes a gente fica 30 anos, né? E aí no primeiro dia, nas primeiras horas que a gente fica sem fumar ou sem beber, a gente fala, meu Deus do céu, mas e agora? Mas são 30 anos que você ficou, cara. Uma vez eu fui conversar com um amigo meu e ele falou, velho, você fez... Eu não vou falar o nome aqui porque eu não posso falar, né? Mas 30 anos você ficou nessa vida. E agora com 2 meses você quer que resolve tudo, que muda tudo, que faz tudo? Eu falei, é verdade, né? Então, existe um processo. Deus nos perdoa, mas a consequência do pecado, a gente é que tem que levar. Ele nos perdoa sempre, mas a consequência do pecado vai ficar na nossa vida e a gente tem que saber lidar com isso. A gente precisa saber conviver com isso, né? Então as águas foram baixando pouco a pouco, paulatinamente. E ao final de 150 dias ela tinha diminuído. Eu não sei qual que é a dor que você está vivendo, né? A dor de um luto, a dor de uma traição, a dor, não sei qual que é a dor que você está vivendo. E esses 150 dias aqui pode simbolizar um tempo. Não necessariamente 5 meses, né? Mas esses 150 dias pode simbolizar 1 ano, 10 anos, 20 anos, tá? Você pode colocar aí nos comentários, né? Há 1 ano eu senti essa dor. Ela agora ainda está aqui, mas está menor. Ela diminuiu. E é essa a intenção. É dia a dia. Que amanhã ela diminua mais um pouco. E aí, depois de amanhã ela diminua mais um pouco. E a cicatriz ela vai ficar aí, mas vai chegar uma hora que ela não dói mais. Você vai olhar para ela e vai seguir a sua vida. Mas é pouco a pouco isso. A gente tem que colocar isso em mente, que as coisas elas são pouco a pouco. As pessoas vão querer atrapalhar os nossos sonhos? Muitas vezes vão. A tentação virá. A tentação virá. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Diz que certa vez tinha um cara caminhando no seu condomínio e era um cara muito famoso mesmo. E aí parou uma mulher e falou assim: você é um enganador, você vai para a internet vendo aqueles cursos lá que não sei o que, rouba dinheiro do povo e não sei o que tem, e papai falou um monte de coisa na cara dele. Ele pegou, ficou em silêncio, ou escutou o que ela tinha que falar e seguiu o seu caminho. Aí na sua caminhada ainda ele encontrou uma outra mulher. E essa mulher falou assim: nossa, mas aquele seu curso foi uma bênção na minha vida, restaurou minha empresa, restaurou meu casamento, eu bebia, não bebo mais, meu marido é uma... E foi falando, eu muito obrigado por você ter feito aquilo e tal. Ele escutou a mulher em silêncio e continuou o seu caminho. E aí, porque tanto a crítica como o elogio só tem uma finalidade: nos paralisar. Tá? Então, tanto a crítica como o elogio só tem uma finalidade: nos paralisar. Então, que você caminhe. Se as pessoas te criticarem, você caminhe. Se as pessoas te elogiarem, você continue caminhando. Porque tanto uma como a outra só tem uma finalidade: nos paralisar. Então, quando você está em rumo aos seus sonhos, aos seus objetivos, muita gente vai querer paralisar você, muita gente vai querer enganar você, né? E eu li ontem na Bíblia a parábola do semeador, né? Bem lá no finalzinho fala daquela semente que caiu à beira do espinho, né? Então, por engano, às vezes as coisas não acontecem. O engano das riquezas, o engano... Então muita gente quer nos enganar, tá? Muitas coisas querem nos enganar, e nos enganando elas querem nos paralisar. Então, por engano, ministérios são destruídos, por engano, casamentos são destruídos, por engano, grandes trabalhadores perdem seus empregos, por engano, porque foi feita uma proposta para ele, para ir para lá, achando que ia ganhar mais, achando que ia ter um outro cenário de trabalho, e chega lá, não é nada daquilo, e aí ele não tem mais aquele que era bom, e perde aquele que foi prometido para ele. Então, que a gente esteja muito atento por conta do engano, porque o engano vai fazer, só tem uma finalidade: fazer a gente desviar do nosso foco. O engano tem a finalidade de tirar a semente do nosso coração. Essa é a função do engano. É como aquela historinha, né? Que o cara comprou um carrão,
uma BMW. E aí foi passear na cidade, mostrar o seu carro novo e tal. E aí estava um velhinho, com uma Toyotinha, né? Um velhinho que vendia pinga. E aí o velhinho estava distraído, cortou a preferencial, mas deu no meio da BMW. Acabado de sair da concessionária, acabado de sair. E aí o jovem saiu do carro, mas muito bravo. E agora o que o senhor vai fazer, pelo amor de Deus? Ele não tinha feito seguro. Tinha acabado de comprar o carro. Estava com plástico no banco ainda. E aí ele falou pro velhinho assim, como é que você vai fazer agora? O cara está sem seguro, como é que você vai pagar isso aqui? Se vendeu o senhor, não dá para pagar o carro. Aí o velhinho falou, calma rapaz, estamos nervosos, não é assim não que as coisas, estamos nervosos. Falou, como é que eu não vou estar nervoso? E ficou falando, gesticulando, descendo do carro, colocando a mão na cabeça. Falou, o que eu vou fazer e agora? Perguntou de novo para o velhinho, o que o senhor vai fazer para que o senhor pague isso aqui? Como é que nós vamos fazer agora? O velhinho falou, calma rapaz, estamos nervosos. Mas como que eu não vou estar nervoso? Começou aquela discussão. Aí o velhinho vendia pinga, falou, toma um golinho de pinga, você vai ficar mais tranquilo. Falou, que toma pinga, que você está maluco? Falou, toma um golinho, rapaz, para. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não quero conversa, como é que você vai pagar isso aqui? Ele falava, insistia, o rapaz. E aí, de tanto o velhinho insistir, ele tomou um golinho de pinga. Tá mais calmo agora? Falou, tô calmo, coisa nenhuma. Falou, toma mais um golinho. Ele pegou e tomou mais um golinho. Tá mais calmo agora? Toma mais um golinho. Tá mais calmo agora? Não tô coisa nenhuma, toma um golinho. Foi indo. A hora que ele viu, tinha tomado quase meio litro já de pinga. E aí ele falou assim, tá mais calmo agora? Aí o cara falou assim, agora eu tô. Ele falou, pois é, o velhinho falou pra ele. Agora nós vamos sentar aqui, vai pegar o seu celular bonito, vai ligar pra polícia, ele vai vir aqui, a polícia vai vir aqui, vai fazer o teste do bafômetro, e aí ela vai falar quem é que tem razão. Ou seja, o cara se danou, meu. E muitas vezes na nossa vida a gente vai encontrar um velhinho desse, que vai dar combustível para nossa derrota, vai dar combustível para nossa queda. Muitas vezes a gente está em direção aos nossos sonhos e vai aparecer uma proposta dessa no meio do caminho. Vai aparecer um contrato errado, uma fala errada, um negócio que você não deveria aceitar e você aceitou. Então não corrompa os seus valores. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano da parábola do semeador. Cuidado com o engano desse velhinho. Porque grandes sonhos são ceifados por causa de uma atitude mal pensada, por causa de uma coisinha que a gente faz, por causa de um golinho, por causa de uma coisinha. É coisa minuciosa, né? Na parábola do joio e do trigo, o inimigo ele vem à noite, semeou e foi embora. Semeou o joio, né? Então muitas vezes as coisas elas vêm camufladas, elas vêm de ladinho, elas vêm na calada da noite, elas vêm de madrugada, elas vêm num sussurrinho no ouvido, não dá nada. E aí a hora que vê, uma pequena mentira vira um negócio, a hora que você vê, você está enrolado até o pescoço e você não consegue sair mais sozinho. Aí o seu sonho se esvai. Então se a gente quer realizar o nosso sonho, a gente precisa estar focado naquilo que a gente quer, a gente precisa estar enraizado naquilo que a gente quer, e aí as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas cuidado com os nossos princípios, cuidado com os seus valores, tenha cuidado para que a gente não se corrompa, aquilo que é justo vai passar por tribulação, mas de todos o Senhor vai livrá-lo, tá? Então que a gente não dê ideia para esse velhinho, que a gente tome cuidado, porque esse velhinho, ele traz um combustível muito poderoso, mas não para nos edificar, mas para dar a nós a nossa derrota. A gente mesmo bebe do nosso próprio veneno, né? Ele vai nos oferecer e aí a gente vai cair como um patinho, para que as coisas não aconteçam nas nossas vidas. Então tudo precisa de muito trabalho, de muita oração, de muita dedicação, de muita persistência, de muita resiliência, de muita fé, de muita coragem. Deus falou para Josué, né? Vai, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que foi o sucessor de Moisés, para levar o povo para a terra prometida. E aquele povo que andava no deserto, milhões de pessoas saíram em rumo à terra prometida, mas somente 2 entraram, Josué e Caleb, os únicos 2
que caminharam no deserto, que viram milagres, que Deus alimentou com maná, que teve uma caminhada com Deus, Deus ia de dia, ia na frente, de noite ia atrás para proteger. Eles viram tudo isso, mas mesmo assim eles não conseguiram entrar na terra prometida, porque foram infiéis, porque desobedeceram a ordem do Senhor, porque não estavam nem aí, porque faziam a coisa como eles queriam, e aí eles não entraram na terra prometida. Então, para a gente entrar na terra dos nossos sonhos, a gente precisa ser fiel a Deus, ser obediente, orar bastante, confiar nele, entregar a nossa vida para ele, e tudo vai dar certo se a gente trabalhar e fizer por merecer, tá? Então eu não acredito que Deus tenha meia dúzia de iluminados, eu não acredito que Deus tenha 4 ou 5 preferidos, mas ele tem compromisso com aquele que tem o compromisso com ele. Então de 2 em 2 horas eu peço: Senhor, dá-me sabedoria, um coração grato, um coração generoso, para que eu possa cumprir, ser obediente à tua palavra, tá? Quem é obediente não erra. Então que a gente seja obediente, que a gente seja um cristão cheio dos valores de Deus, porque só assim a gente vai conseguir sair dos nossos vícios, a gente vai conseguir sair da confusão que nós mesmos nos colocamos, a gente vai conseguir sair do vício da nossa língua, aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala muito, né? Fala muito, lembra dos técnicos? Então muitas vezes a gente fala muito, muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio. Muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio. Às vezes ganhar uma discussão a curto prazo não é questão que você vai ganhá-la a longo prazo. Às vezes compensa você ficar quieto hoje, engolir um sapinho aqui, outro ali, né? Mas lá na frente a gente vai ter, vai ver quem é que tem razão, quem é que realmente tem garrafa velha para vender, tá? Então que a gente corra atrás dos nossos sonhos, tá? Faça a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Então Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua vida, e esteja disposto a pagar o preço pelos seus sonhos. Nada vem de graça, tá? É preciso um esforço da nossa parte, e quando a gente fizer a nossa parte, que a gente não puder fazer mais nada, aí o sobrenatural vai entrar na minha e na sua vida. Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no coração, e até o nosso próximo vídeo.